Se você já se sentiu preocupada quando vem uma festa de Réveillon, assim como eu, e vivia naquela preocupação se você ia ter alguém para beijar à meia-noite ou não, vou contar uma história da minha vida que pode te ajudar a se libertar dessa sensação de que a gente precisa de alguém para poder comemorar os dias mais importantes da nossa vida. E eu não estou falando aqui que você não precisa de alguém, que não é legal ter alguém, é muito legal ter alguém, mas a gente só vai conseguir ter alguém quando a gente entender o princípio da liberdade. Uma vez eu estava conversando com o meu pai e eu estava na arrogância dos meus 19 anos explicando para ele o que era liberdade. Estava falando para ele que a liberdade é quando a gente faz tudo o que a gente quer sem se importar com os outros. Aí meu pai me fez uma pergunta que mudou a minha vida. Você sabe qual foi a pergunta que fez eu perceber o que era de fato liberdade? Clica aqui no botãozinho, dá um like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal que eu já vou contar para você. A pergunta que o meu pai fez foi a seguinte, ele falou assim: bom, entendi que você sabe o que é liberdade, mas qual que é o limite da liberdade? Aí eu fiquei ali com raiva, né? Porque eu não conseguia responder, parecia que tinha dado, sabe quando dava pane no Windows, a tela azul antigamente? Eu fiquei ali no pane do Windows assim, sem conseguir ter nenhuma resposta, e meu pai falou assim: o limite da liberdade é a liberdade do outro. Você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida, e sim, você pode não se importar o que os outros pensam, mas se você fizer algo que está impactando a vida dos outros, isso pode significar libertinagem. Existe uma diferença muito grande de você querer escutar a música que você queira ouvir no seu fone de ouvido, no volume que você queira, ou você colocar uma caixa de som impactando que as outras pessoas querem não estar ouvindo ou ouvindo, por exemplo, na praia. Quando a gente percebe que existe uma diferença entre libertinagem e liberdade, a gente começa a prezar muito pela liberdade dos outros, para que as nossas ações elas sejam livres dos impactos negativos que podem acontecer na vida dos outros. A gente tem um convite para deixar todo mundo livre, porque quando eu ofereço algo, só quando eu ofereço algo é quando eu recebo. Aqui tem um card para você poder assistir um vídeo que eu falo profundamente sobre esse equilíbrio de troca. Mas a grande ideia aqui para você agora é para você perceber que a liberdade é a coisa principal que você precisa oferecer num relacionamento amoroso. Estava lendo um livro do Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, e tinha uma frase que foi muito profunda. Deixar é a maior ação que existe. Deixar pra lá, let it be. Nesse momento eu lembrei da minha mãe, porque quando eu chegava da escola e eu tinha sofrido bullying, sim, eu tinha sofrido bullying, eu chegava pra ela e falava assim: mãe, fulano falou aquilo, fulano falou não sei o que, estão me zoando, estão tirando sarro da minha cara. Minha mãe falava: deixa pra lá. Se você ficar se envolvendo no que eles estão te falando, nos ensinamentos budistas, né, diz, se você é fisgado por aquilo que as pessoas estão falando, a gente entra num emaranhamento que a gente não consegue mais sair. Então, deixar é a maior ação que existe. E minha mãe é como se fosse uma monge budista, porque ela me ensinou essa lição preciosa. E aí, eu vou fazer uma tradução livre aqui das músicas dos Beatles. E se você gosta dos Beatles, dá um like aqui nesse vídeo. E se você não gosta dos Beatles, dá um like aqui nesse vídeo, porque talvez você está gostando do vídeo que está assistindo até aqui. A tradução pretensiosa e livre da música Let It Be é a seguinte: quando eu me encontro em tempos de problema, a minha mamãe Clarice vem até mim e diz: deixa pra lá, deixa estar. Tá vendo como de fato o deixar é a maior ação que existe? Por que a gente se sente incomodado quando vai passar no Réveillon? Às vezes é porque a gente vê que tá todo mundo beijando e a gente começa a se comparar com os outros e a gente não tá. E inconscientemente existe uma probabilidade muito grande que você está preocupada com o que os outros vão falar de você. Estão falando que você está sozinha? Deixa pra lá. Você acha que estão te chamando de titia, de solteirona? Deixa pra lá. Você está preocupada com o que vai acontecer se você não tiver ninguém? Deixa pra lá. Confia. Não importa qual problema que você tenha. Se você deixa esse problema fluir, Bert Hellinger fala que a infelicidade ela só tem uma intenção. Ela quer ser vista.
porque ela está possibilitando uma transformação. Então, se a gente ficar rejeitando a infelicidade, a gente não consegue deixá-la para lá. A gente só consegue olhar para a infelicidade quando a gente se permite sentir tudo aquilo que a gente precisa sentir. Então, não adianta a gente rejeitar o que pode vir a acontecer. A gente precisa se conectar com a força daquilo que é. A vida é exatamente do jeito que ela é. Quer a gente deixe para lá ou não. Só que quando a gente deixa para lá, a gente se conecta com a força de tudo que acontece. Se eu aceito as coisas como elas são, eu pego a força de todas as ações, de tudo aquilo que acontece e uso na minha vida. Se eu rejeito a vida exatamente como ela é. Não existe um grão de areia fora do lugar do universo. Então, se algo está incomodando a gente, deixa para lá. A gente usa aquela situação para trazer um crescimento espiritual para a gente, que é o crescimento da aceitação, da concordância, da transformação a partir daquilo que eu posso e que eu preciso aceitar. Porque se está incomodando, é porque tem uma lição que a gente precisa aceitar. Deixar para lá é confiar e é permitir que essa força infinita, essa sabedoria que comanda tudo no universo, ela pode agir também em nossas vidas a partir do deixar para lá, a partir dessa aceitação. Talvez você já ouviu falar das 4 leis indianas, e se você não ouviu, eu vou contar aqui para você. A primeira lei indiana é, igual minha mãe diria, deixa para lá, só acontece o que precisa acontecer. A segunda lei indiana é, deixa para lá, só vai começar na hora que precisa começar. A terceira, deixa pra lá, só vai terminar na hora que precisa terminar. E a quarta, deixa pra lá, só vai acontecer, começar a acontecer e terminar com as pessoas que precisam estar lá. Então, como diria minha mamãe, deixa pra lá. Isso quer dizer que você vai encontrar nos próximos 5 minutos uma pessoa para você beijar no Réveillon? Não. Mas existe uma probabilidade muito grande que você não vai encontrar se você estiver condensada, congelada e preocupada que você não vai ter ninguém. Como minha mãe diria, deixa pra lá, deixa acontecer, aproveita essa oportunidade para você fazer algo de bom, para você crescer. Seja tudo aquilo que você sonha, porque daí você deixa que você, sendo exatamente como você é, venha à tona. Se você se aceita e aceita os seus sonhos, a força do deixa pra lá vai tomar conta da sua vida e você vai ficar menos preocupada com aquilo que lhe falta e vai ter muitos mais motivos para agradecer aquilo que você tem. Eu co-criei uma frase que é assim: tudo que eu tenho eu agradeço e tudo que me falta me dá força para eu ir buscar. E espero que você tenha muita força para ir buscar tudo que você gostaria na sua vida. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a força da aceitação, a confiança e do deixa pra lá, tem um vídeo aqui no meu canal baseado nas constelações familiares que podem muito te ajudar. Eu te encontro lá também. Um abraço!